Semana que vem lá no presencial você vai estar lá presente? Alô? Tá me escutando aí, Emanuel? Beleza. Essa primeira questão aqui é o seguinte, tá falando lá do questão de aves, né? Então tá falando assim, os seres vivos se adaptam a diversos ambientes de acordo com a seleção natural, de características vantajosas para a sua sobrevivência. Algumas espécies do grupo das aves, por exemplo, desenvolveram adaptações morfológicas, como formato corporal aerodinâmico, né? Então, quando a gente pega a ave lá, ela tem todo um formato corporal que favorece o voo. Ossos pneumáticos, então quando a gente pega o osso de uma ave, isso aí eu até falei lá em sala de aula, ele é oco por dentro. Isso tudo é para reduzir o peso, para facilitar aí o voo dessa ave. Sacos aéreos também, que são estruturas ali que vão comunicar com o pulmão, vão se encher de ar, e isso aí facilita também essa ave a flutuar, né, lá no ar. E a quilha, que é no peito assim dela, tem, a gente fala que é o peito de pombo, tem um osso ali que corta o ar, né, para facilitar aí nessa aerodinâmica para o voo. Então tá pedindo lá, essas características possibilitaram essas espécies. Letra A, controlar a temperatura corporal? Não, essas características não vão influenciar nada na temperatura do corpo. Impermeabilizar as penas? Não, isso aí quem faz tem uma glândula ali, que chama uropigiana, nas aves, que produz um óleo que vai lubrificar ali, impermeabilizar essas penas, né? Produzir os ovos com casca também não seria isso. Então é a letra D, ó, realizar o voo. Você marcou a letra B? Não, eu marquei a letra D. Realizar o voo? D de dado, né? Vou ver aqui no... Ah, tá. Letra D. Beleza. Então tá certo. Triturar os alimentos, isso aí eu desenhei lá na sala, tem aquela, né, depois do estômago, antes do estômago tem a moela, né, então a moela vai ser responsável lá por fazer a trituração dos alimentos, né, por isso que a ave, às vezes você vê a galinha lá ciscando, comendo pedra, e aí no caso ela tá, essas pedras vão ajudar na hora que o alimento entrar lá no corpo, para triturar esse alimento aí, tá? Então posso ir para a segunda questão? Pode. Beleza. Então, está pedindo o seguinte: observe na imagem abaixo a situação A, que ocorre normalmente, e a situação B, que ocorre com o uso de um método contraceptivo. Então, lá está mostrando o folículo ovariano, né, no desenvolvimento dele normal. Então, começa lá os ovócitos. Isso aqui ocorre no ovário, tá? Os ovócitos começam de pequeno tamanho e aí vão se desenvolvendo, né, aumentando de tamanho até o ponto que ele vai ser liberado lá. Então, ele vai sair do ovário e se encaminhar em direção à tuba uterina. E aí o que vai sobrar é aquela capa de proteção desse ovócito, que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo. Vai produzir hormônios lá como progesterona, estrógeno. Então essa é a situação da letra A aqui, normal. E aqui está mostrando um folículo ovariano adormecido, né? Então você observa que desde o primeiro ao 28º dia, esse folículo não se desenvolve, ele fica de um tamanho bem pequeno. E aí a pergunta é o seguinte: qual que é o método contraceptivo utilizado nessa situação B? Então seria, no caso, os anticoncepcionais. Né? Quando a mulher toma isso, não deixa que o ovócito se desenvolva. E aí, por esse motivo, como não ocorre desenvolvimento desse ovócito, não vai ocorrer, por exemplo, se o espermatozoide chegar até ele, não tem como ocorrer fecundação, porque ele não tem um tamanho adequado. Então, seria a letra B, tá? Pílula anticoncepcional. O preservativo feminino não seria, que é só um método físico. Laqueadura seria quando pega as trompas, né, as tubas uterinas, e aí faz uma cirurgia lá, pode cortar ela, costurar, ou então só amarrar
as trompas também. Espermicida é substância que mata espermatozoide. E DIU de cobre, isso é colocado lá no útero e impede a passagem, então, lá dos espermatozoides, né? No caso, o cobre, ele tem também substâncias espermicidas que ajudam aí a matar os espermatozoides. Então, essa aí você chegou a acertar ela ou não? Beleza. Vamos para a próxima questão aqui. Essa questão 3 seria no caso de física, tá? Ou da química também. Questão 4. Calefação. Isso aqui é química. Questão 5 também. 6 lá da física. Temperatura. Aqui, ó. Questão 7 agora é da biologia. Ó. Leia o texto abaixo. É causada por vírus da imunodeficiência humana. O vírus compromete o sistema imune e dessa forma o organismo fica sem defesa contra diversos agentes infecciosos. Por isso, o doente pode morrer vítima de uma série de infecções. O vírus pode ser transmitido por fluidos corporais, quando entra em contato com mucosas e pele, em casos de cortes. Também pode ser transmitido por transfusão ou perfuração com agulhas contaminadas. A maior prevenção nas relações sexuais é o uso da camisinha. Então, está pedindo lá qual é a doença, né, que foi descrita aí nesse texto. Então, está falando que é um vírus da imunodeficiência humana. Né? Que vírus que seria esse aí? É o HIV. Né? E ele vai causar a doença conhecida, então, como AIDS. Então, seria 7, letra A. Perfeito? Maravilha. Vamos lá na questão 8. A imagem abaixo representa a ocorrência de um processo no interior de determinado órgão humano. Então, aqui a gente tem aquela situação lá da segunda questão, ó. Então, a gente tem um ovário aqui. Você observe que tem o ovócito pequeno, depois ele começa a crescer, até chegar ao ponto que ele vai ser liberado diretamente lá na tuba uterina. Né? E aí é na tuba uterina que vai acontecer a fecundação. Essa imagem aqui, deixa eu ampliar ela aqui. E na imagem é possível perceber que na tuba uterina tem 3 espermatozoides aqui tentando entrar nesse ovócito. Né? É na tuba uterina que acontece a fecundação. E aí o que sobra, depois que esse ovócito saiu ali do ovário, é esse corpo lúteo, que na verdade ele tem um aspecto amarelo, que essa figura está preto e branco, mas ele tem um aspecto amarelo. Esse corpo lúteo vai ficar produzindo alguns hormônios como estrógeno, progesterona. O estrógeno vai promover o crescimento lá da parede do útero, que é o endométrio, e a progesterona, né, depois que esse ovócito foi fixado ali na parede do útero, ele vai manter esse endométrio crescido, né, que é a parede do útero, para não escamar ali e acontecer o processo de menstruação. Então, está pedindo aí qual que é o nome desse processo, né? No caso, a gente está vendo essa ovogênese, seria a letra E, tá? Fecundação não seria, porque a fecundação ocorre aqui na tuba uterina, tá? Quando o espermatozoide entra no ovócito. Espermatogênese é o processo de crescimento lá e diferenciação dos espermatozoides, então isso vai acontecer no homem, não na mulher. Embriogênese seria o processo lá posterior, né, depois que acontece a fecundação, forma a célula ovo, também conhecida como zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, multiplicar, crescer, gerar várias células até formar um embrião, né? E aí, posteriormente, vai gerar a criança lá. Então, esse seria o processo de embriogênese. Diferenciação também não. Então, seria a letra E aí, né? Questão 8, letra E, ovogênese. Tá? Gênese de origem, ovo desse ovócito. Bom? Tranquila essa questão? Beleza. Não, mas tem problema se errou essa aí não, tá? Tranquilo. Por isso que eu queria ter feito a correção antes, entendeu? Antes da gente enviar lá para a supervisão, mas não deu tempo, mas tá bom. A gente corrige aqui agora e não vamos ficar demais com isso não. Vamos lá para a questão... Essa questão 9 aqui também seria da química, né? Questão 10 aqui é da biologia. Ó. Leia no quadro abaixo algumas ações humanas no planeta Terra. Então tem lá, no primeiro, contaminar os rios pelo contato com resíduos industriais. 2. Alagar áreas para o funcionamento de hidrelétricas.
3, poluir de forma sonora com o uso de motores e buzinas. E 4, contaminar o solo com metais pesados em regiões rurais. A quinta aí, aumentar a emissão de gás carbônico, né, que é o CO2, com a queima de combustíveis fósseis. Aí está pedindo lá, qual dessas ações humanas contribui diretamente para o agravamento do efeito estufa na Terra? Então, o efeito estufa é um efeito natural, né, quando os raios solares entram lá, passam a camada de ozônio, que é uma camada de gases, né, são 3 moléculas de oxigênio juntas, formam a camada de ozônio ali na Terra. Esses raios solares entram na Terra, parte é reabsorvido, né, aqui no solo, e parte é refletido de volta para a atmosfera. E aí essa camada de ozônio não deixa esses raios solares saírem para o universo de novo e fica aqui aprisionado na Terra, né, o que gera as condições necessárias para a nossa sobrevivência. Né? Se não tivesse lá essa camada de ozônio, a Terra seria muito gelada. Então isso favorece a nossa sobrevivência. O efeito estufa é um efeito natural, tá? Mas o que acontece é que quando o homem começa a lançar lá gás carbônico, né, com a queima lá do óleo diesel, gasolina, ou então com as queimadas, gera gás carbônico lá na atmosfera, e aí também o gás metano também é gerado, jogado na atmosfera, isso tudo contribui para agravar esse efeito estufa. E aí vai causar o quê? Aquecimento global. E aí o aquecimento global não é um fenômeno natural, não. Então, qual dessas ações humanas vai contribuir diretamente para o agravamento desse efeito estufa? Seria a quinta, né? Aumentar a emissão de gás carbônico com a queima de combustíveis fósseis. Então, seria a letra E. Isso aí, 5, letra E. Vamos lá para a próxima. Essa aí é a 11 da química. A 12 aí também é química. Tá falando, tô pensando até o quê? Transformação, não, gasosa é química mesmo. Questão 13, ó. Leia o texto abaixo. Os ovários possuem duas funções básicas, a ovogênese e a esteroidogênese. No caso, essa esteroidogênese é a produção dos hormônios lá, estrógeno, progesterona. Quem faz é o corpo lúteo. Esse último processo relaciona-se com a produção de hormônios sexuais, como estrógeno e progesterona. São esses dois hormônios os responsáveis pelo funcionamento adequado lá do ciclo ovulatório, além de atuar no surgimento de caracteres sexuais secundários. Então, os dois sistemas humanos que atuam conjuntamente para a realização das funções mencionadas nesse texto são o... Tem um barulho aí, alguém quer entrar? Não, né? A minha apresentação está aparecendo aí, né? Para você. Está aqui. Ah, beleza. Então, esses dois sistemas humanos que atuam conjuntamente para a realização das funções mencionadas nesse texto são o... No caso, né, a ovogênese seria sistema reprodutor, esteroidogênese, sistema endócrino. Vamos tentar achar aí essa alternativa. Letra A, endócrino e imunológico não é. Letra B, ó, endócrino e reprodutor. Tá? Letra C não é, porque tem lá linfático e imunológico, não tem nada a ver. Letra D também não, urinário e linfático. E letra E, urinário, reprodutor, não, urinário não é. Então, letra A, tá? Endócrino e imunológico. Essa aí você chegou a acertar? Oi? Eu errei ela. Ah, você marcou qual? Eu errei, foi a... Qual? Eu acho que eu marquei a B. A, B. Não, A, endócrino e reprodutor. Não, você não, tá certo. Endócrino e reprodutor. Eu tô falando A aqui. O A aqui tem imunológico, tem nada a ver não tem sistema imunológico não. Ah, tá. Letra B, endócrino e reprodutor. A ovogênese, reprodutor. Esteroidogênese, sistema endócrino. Eu que olhei errado aqui, letra B tá certo. Endócrino e reprodutor. Ó, falei A aqui, só que eu olhei a primeira endócrino aqui. A B, porque eu não tô com meu caderno agora. Ah, tá. Não, mas é essa mesmo. Vamos lá na 14. Leia o texto abaixo. Os anticoncepcionais ou contraceptivos orais são fármacos que previnem a gravidez
e podem ser utilizados em circunstâncias específicas, como na prevenção de uma gravidez de risco, no planejamento familiar, controle do crescimento populacional e etc. Qual é o princípio de ação do método contraceptivo mencionado nesse texto? Então, a gente já falou lá na questão anterior. O que ela vai fazer? Vai promover o que a gente viu aqui nessa questão, ó, um adormecimento. Então, um adormecimento desses folículos ovarianos. Tá? Então, vamos ver se tem alguma alternativa aí. Vamos lá. Questão 14. Letra A. Bloquear a entrada dos espermatozoides no útero. Não. Isso quem faz é a camisinha. Né? Evitar a implantação do embrião no útero. Não. Se tivesse feito aquela cirurgia de laqueadura, que é a ligação lá das trompas, aí poderia evitar a implantação do embrião no útero. Impedir que ocorra ovulação. Ó, essa aí tá boa, hein? Vamos segurar um pouco. Impossibilitar a ejaculação. Também não. Matar espermatozoides também não. Então, 14, letra C, tá? Impedir que ocorra ovulação. Porque se o folículo ovariano não se desenvolve, né, a um tamanho que ele vai sair do ovário ali, ele vai permanecer no ovário, naquele tamanho pequenininho, e vai ser reabsorvido ali pelo próprio organismo. Tá? Então, ele não vai ser ovocitado ou ovulado. Né? Quando a gente fala que ocorre ovulação, é que o ovário, o folículo ovariano saiu do ovário, foi em direção até a tuba uterina, tá? Onde vai ocorrer a fecundação. Isso que é a ovulação. Nesse caso não vai acontecer porque ele está adormecido ali pelo anticoncepcional. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Questão 15 também é da física, ou química, né? Física. Vamos lá. Lê no quadro abaixo isso aqui. Ah, tá. Isso aqui é nossa. Lê no quadro abaixo, questão 16. Atividades realizadas por algumas pessoas. Usar o chuveiro com aquecimento solar de água, regar as plantas com a mangueira de água, passar as roupas com ferro elétrico, ir para o trabalho com carro movido a gasolina, conectar-se à internet usando uma rede Wi-Fi. Qual dessas atividades contribui diretamente para a intensificação do efeito estufa? Então seria o 4, né? Ir para o trabalho com carro movido a gasolina. A queima desses combustíveis que a gente chama de fósseis, né? Que é gasolina, óleo diesel, tudo gera o quê? Você pegou o petróleo, queimou esse petróleo e gera gás carbônico, né? Que vai ser lançado aí na atmosfera, contribuir para o efeito estufa, né? Coisa que não acontece muito com o etanol, né? Porque quando o etanol queima, né? A queima dele vai gerar gás carbônico e vai ser lançado na atmosfera. Mas aí quando você planta o canavial, e essa cana está crescendo, então parte desse gás carbônico que foi lançado na atmosfera pela queima do combustível, ele vai ser reabsorvido, né? A planta faz a fotossíntese, pega esse gás carbônico e devolve o oxigênio aí que a gente respira. Então parte dessa queima vai ser amenizada, né? Quando você planta lá o canavial. Por isso que eles chamam o etanol de um biocombustível. Mas aí nesse caso seria 4, tá? Ir para o trabalho com carro movido a gasolina, então letra D de dado. Isso aí foi tranquilo? Ah, tá. O etanol, no caso, quando você planta, né? Imagina que você abasteceu lá o motor lá a etanol, aí a queima desse etanol lança o que na atmosfera? Gás carbônico. Só que aí na hora que você planta o canavial, porque o etanol vem da cana de açúcar, né? Ou nos Estados Unidos vem do milho. E é uma planta, a planta faz o quê? Fotossíntese. O processo de fotossíntese é o quê? Pega luz solar, gás carbônico, transforma o quê? Em glicose e oxigênio. Então, parte desse gás carbônico que foi lançado na atmosfera pela queima do etanol, ele vai ser reabsorvido pela planta no processo de fotossíntese e a planta devolve o quê? Oxigênio aí para a gente respirar. Então, parte da queima, da poluição de gás carbônico que é lançado quando você queima o etanol, ele vai ser reabsorvido, né? Por isso que chama aí o etanol de um biocombustível. Agora ficou claro? Conseguiu entender? Beleza. Vamos lá para a próxima.
Isso aqui, Kelvin, é física, aqui química. 19. Leia o texto abaixo. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono, que é o CO2. Então, está perguntando lá qual que é a importância da fotossíntese no ciclo abordado nesse texto. Então, na fotossíntese, a planta vai pegar esse gás carbônico e vai transformar ele em o quê? Em gás oxigênio, né? Então, vamos tentar achar essa alternativa aí. Letra A. Decompor a matéria para devolver esse elemento à natureza. Não vai decompor o gás carbônico. Letra B. Disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares. Essa tá boa, vamos segurar essa aí. Letra C. Fixar esse elemento no solo. Não, a planta não vai pegar o gás carbônico e fixar ele no solo. Letra D. Liberar esse elemento em forma de substância gasosa. Não, esse elemento vai ser transformado, né? O gás oxigênio. Transformar esse elemento em energia para outros seres vivos. Também, essa não estaria totalmente errada, porque quando pega na fotossíntese, né, luz solar, gás carbônico vai transformar em o quê? Em oxigênio e vai liberar glicose também, mas letra B está mais correta, ó, disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares, porque esse gás carbônico absorvido pela planta, ele vai fazer parte das moléculas lá que essa planta tem no corpo. Né? Muitas moléculas que a gente tem, a planta tem também, tem carbono na composição. E aí, quando esses animais se alimentam da planta, eles vão estar adquirindo também esses compostos que têm carbono aí no organismo deles. Então, 19 seria a letra B, tá? Disponibilizar esse gás carbônico para as cadeias alimentares. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para a questão de número 20. Antônio, ao andar pela primeira vez de montanha-russa, sentiu seus músculos tensionados e rígidos. Além disso, teve uma descarga de adrenalina que desencadeou dilatação nas pupilas, aumento dos batimentos cardíacos e sudorese, né, que é o suor. Esses sintomas foram desencadeados devido à atuação dos sistemas. Então, quando você tem lá, né, falou de sistema muscular aí, falou da descarga de adrenalina, que seria o sistema endócrino, e falou também lá de dilatação de pupila, aumento de batimento cardíaco, suor. Então teria que ser uma alternativa que tivesse sistema muscular e sistema endócrino. Né? Vamos tentar achar aí. Esses sintomas foram desencadeados devido à atuação dos sistemas. Letra A, esquelético e circulatório? Não. Excretor e linfático? Também não. Muscular e cardíaco? O muscular tudo bem, tá? Mas o cardíaco não. Letra D está melhor, nervoso e endócrino. O que acontece? O sistema endócrino faz aquela descarga lá de adrenalina, mas o impulso para gerar adrenalina vem do sistema nervoso. Então, quando ele andou de montanha-russa lá, o músculo tensionou porque o neurônio chegou lá perto do músculo e fez esse músculo tensionar. E, ao mesmo tempo, o sistema nervoso mandou uma mensagem para o sistema endócrino para liberar adrenalina. Né? A adrenalina aí, ela dilata a pupila, aumenta os batimentos cardíacos da pessoa. Então, a mais adequada seria na questão 20, né, a letra D, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Perfeito? Beleza, você marcou a C. Muscular e cardíaco. No caso do músculo, né, rígido, beleza, muscular. Mas, se falar só do cardíaco, a gente esquece, né, que antes disso foi liberada adrenalina. Então, o sistema endócrino liberou essa adrenalina aí. E aí, como consequência, teve a questão do aumento dos batimentos cardíacos, que obviamente está associado, né? Mas, no caso, o sistema, não existe um sistema cardíaco. O coração, né, que é o músculo cardíaco lá, ele faz parte do sistema circulatório. Aqui na questão está querendo saber se esses sintomas foram desencadeados devido à atuação de quais sistemas. Né? Então, a gente poderia falar do muscular, poderia falar do nervoso também e do sistema endócrino, mas o sistema, não existe em si um sistema cardíaco.
né? O cardíaco está fazendo parte do quê? Do sistema circulatório. Por isso que seria a questão D, tá? Nervoso e endócrino. Que aí a gente tem um sistema nervoso, sistema endócrino. Beleza? Que é a 21 é da química. 22 lá, uma garrafa térmica, né? Questão de física. 23 também. 24 também. Vamos ver a 25 aqui. Isso aqui também é da química, do Dalton. 26 também, falando de prótons, elétrons, nêutrons. 27 também. Então, a última da biologia seria essa aí mesmo. Essa da questão 21, tá? A gente tem ainda 20 minutos aqui. Você quer que faça a correção lá do sistema excretor, que ficou faltando? Na verdade, na aula presencial, foi até o pulmonar. Sistema respiratório, na verdade. Fazendo a correção lá do PET, né, do regular. Você quer que faça a correção lá a partir do sistema respiratório até o excretor? Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Lá na aula eu fui até questão 4. Então vou começar a partir dessa questão 5 aqui, tá bom? Pode ser? Beleza. A questão 5 está falando o seguinte: agentes externos, como fungos, poeira, pólen, podem ser causadores de doenças no sistema respiratório. Doenças respiratórias são classificadas como infecciosas quando ocorre inflamação de um órgão ou alérgicas devido à sensibilidade a algum organismo. Identifique qual doença não vai ocorrer nos pulmões. Tá? Então, quando a gente fala lá, ó, tem tuberculose, né? Tudo vai, pneumonia também vai atacar ali pulmão, bronquite, e a questão da asma vai estar associado mais às vias superiores ali, não vai estar propriamente dentro lá do pulmão, tá? Essa cistite é uma outra inflamação aí, mas nessa questão aí, a gente pode colocar aí a questão da asma, tá? Letra E. Porque na hora que a gente pensa de asma, vai estar mais associado ali ao trato superior, tá? Respiratório, não vai estar propriamente lá dentro do pulmão, tá? Então, 5 seria a letra E, tá? A própria questão de bronquite também, mas gera uma inflamaçãozinha, então não vão marcar ela não. A mais certa seria 5, letra E, tá bom? Essa você chegou a acertar? Você marcou qual aí? Ah, tá. Vamos lá na questão 6, então. Examine as afirmativas abaixo relativas à respiração humana. A1. Ela é responsável pela absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. E realmente, na hora que você respira, você está o quê? Você está absorvendo ali, né, esse gás oxigênio e vai, no processo, liberar o gás carbônico. 2. O feto humano respira através de brânquias. Não, já pode parar de ler aí, né? Já está errado. Isso aí, não tem brânquias. 3. O sangue se utiliza dos glóbulos brancos para transportar oxigênio. Está errado também. Porque o sangue, quem transporta oxigênio é glóbulo vermelho, que são as hemácias, né? Então, está errado também. 4. O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, laringe, traqueia, broncos, bronquíolos e chega lá nos alvéolos pulmonares, onde se dá a troca dos gases, né, que é conhecido como hematose. Eu desenhei lá na aula presencial o sistema respiratório e a gente viu esse caminho que percorre aí o ar. Então a 4 estaria certa também. 1 e 4. Encaixar essa alternativa aí, ó.
Estão corretas somente as afirmativas C, 1 e 4. Perfeito? Isso aí. Vamos lá. Ó, então, respiratório finalizamos aqui. Vamos lá pro... Qual que é o próximo aqui? Sistema excretor. Rim, ureter, bexiga urinária. Vamos lá para as questões. 1. Relacione corretamente os órgãos do sistema urinário com a função desempenhada. Então, temos lá o rim, bexiga urinária, ureter e uretra. Então, letra A, responsável por receber e armazenar temporariamente a urina. Isso aí seria a bexiga, né? Que vai fazer armazenar temporariamente a urina. Então, a seria a 2, tá? Que é a bexiga urinária. A B, responsável por conduzir a urina da bexiga para fora do corpo. Seria, no caso, 4, né? A uretra. Depois que está lá na bexiga, vai para a uretra e aí é eliminado. Letra C, responsável por filtrar as impurezas do sangue. Quem que faz isso aí? É o rim. Né? Então, o C seria o 1, que é o rim. Responsável por conduzir a urina dos rins para a bexiga seria 3, né? Que é o ureter. Tá bom? Até aí, tranquilo? No caso, esse aqui seria para associar. Que está aqui, relacione corretamente os órgãos do sistema urinário com a função desempenhada. Eu acho que a pessoa que fez a questão aqui, né, acaba que, se você marca só a letra B, responsável por conduzir a urina da bexiga para fora do corpo, você está falando aí, no caso, da uretra. Né? Mas eu acho que a questão estava pedindo para relacionar cada item aí. Tinha que ter um parêntese em vez dessa A, B, C, D e E. A, B, C, D. Né? Eu acho que essa questão aqui foi... Eles fizeram aí, né, errado aí. Tinha que ter só o parênteses para você ir marcando lá. Seria mais fácil. Vamos lá no 2. No filtrado glomerular, seria aqui, ó, que tem uma imagem mostrando esse filtrado glomerular. Então, lá dentro do rim, você tem esse aqui, ó, o glomérulo, né, passa vasos sanguíneos e aí começa a acontecer a filtração, né, as substâncias estão no sangue que são úteis ainda, retornam para a corrente sanguínea, o que vai ser eliminado forma então a urina. E aí ocorre nessas alças aqui, ó, alça de Henle ou alça do néfron, onde vai sendo reabsorvido ali as substâncias úteis e retorna de novo para o sangue. O que não vai ser útil vai ser encaminhado aqui em direção ao túbulo coletor para formar a urina. Tá? Então vamos voltar lá na questão. 2. No filtrado glomerular, algumas substâncias úteis ao nosso organismo, como glicose, saem dos alvéolos em direção à cápsula renal. Entretanto, essas substâncias são reabsorvidas na região do néfron, denominada de glomérulo renal não seria, cápsula renal também não, túbulo renal, né, que é a alça de Henle. Bexiga e uretra não. Aí isso vai ocorrer nos rins, lá naquele túbulo renal que eu mostrei lá na figura. Tranquilo? Perfeito? Essa questão aí? Beleza. Questão 3, para finalizar. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes... Então, se você fica muito tempo sem beber água, né, a urina fica mais concentrada. Você tem um acúmulo de sais ali, de substâncias nessa pouca água que tem no organismo para ser filtrado. Então, você gera uma urina mais amarela, né, mais concentrada. O contrário acontece quando você bebe muita água, né? A urina fica de cor clara, porque dilui bastante ali aquelas substâncias que não vão ser úteis do organismo para ser eliminadas. Então, a gente tem que tentar achar uma alternativa que explica mais ou menos isso aí. Então, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes aumentou a filtração no glomérulo? Não, ele diminuiu, né? Se você está faltando água, então isso vai diminuir. Produzir um maior volume de urina? Também não, a urina diminui, né? Tem menos água disponível ali, então o volume de água vai diminuir. Produzir urina com menos ureia?
no caso vai ter mais, né? Você aumenta a concentração ali de ureia, que é uma das substâncias que a gente não vai precisar no nosso corpo, tá? Produzir urina com maior concentração de sais. Boa, letra D tá boa. E letra E, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos? Não. A urina fica mais concentrada, mais amarela. Então, você produz uma urina com maior concentração de sais, né? Então, 3, letra D de dado, tá bom? Então, com isso aí, a gente finalizou. Você marcou qual aí? Marcou letra B? Deixa eu ver aqui. Produzir um maior volume de urina. Não, vai produzir um menor, porque olha lá. Ao longo do dia, esse grupo estava perdido sem água e debaixo de sol. Então, se você está ingerindo menos água e você está debaixo do sol, você está suando, né? Essa água restante do seu organismo está sendo evaporada. Então, você vai produzir um volume de urina menor. Então, não tem como ser letra B. Você não vai, você vai produzir maior volume de urina se você beber muita água. Aí você vai produzir maior volume de urina. Mas nesse caso, com escassez de água, não tem como ser. A urina vai reduzir a quantidade de água e isso vai aumentar a concentração de quê? De sais nessa urina aí. Por isso que é a letra D. Tá bom? Beleza. Então aqui, ó, a gente finalizou lá todas as questões do PET, né? O PET está finalizado. Agora a gente tem que aguardar aí, né, cenas do próximo capítulo, divulgação do novo PET aí. E você já chegou, eu ainda não olhei no e-mail, tá? Mas se não enviou lá para o e-mail, depois você envia as questões lá, que aí eu faço a correção certinho, lanço lá os pontos lá no sistema, no diário, tá bom? Ah, enviou para a escola, maravilha. Aí a supervisão já lança lá. Beleza? Então, obrigado aí pela participação, viu, Emanuele? Na semana que vem vai ter aula presencial e parece que essa semana vai ser diferente, porque vai ter aula de tarde também. Então parece que eu vou ter as 3 aulas lá. Ah, você não vai, né? Entendi. Eu teria aula na quarta e na quinta e na sexta. Seria quarta à tarde e sexta manhã e tarde. Então, beleza. Só ano que vem. Então, ano que vem, provavelmente ano que vem já deve voltar mesmo as aulas, assim, presencial mesmo. Agora, esse modelo híbrido pode ser que vai acabar. Então, até a próxima aula aí, né? Online aí. Você já me enviou as atividades, então tá tudo certo. Obrigadão aí, viu? Boa tarde aí, bom final de semana. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.